dia! Hoje é dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro, e vamos finalizar o mês de janeiro com o nosso devocional do dia, o devocional do dia onde eu leio o devocional da manhã e o devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, a reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Jeremias 23:6 e 2 Samuel 18:23. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque qualquer palavra para este dia, para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, vamos começar lendo o devocional da manhã, e que tem como base Jeremias 23:6. E vamos ler a introdução do livro do profeta Jeremias da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. O começo do livro de Jeremias diz o seguinte: palavras de Jeremias, filho de Ilquias. No capítulo 51, versículo 64, lemos: até aqui são as palavras de Jeremias, contradizendo essas simples palavras do profeta na introdução e no final do livro. E apesar do fato de que não há outro profeta no Antigo Testamento sobre o qual temos tantos detalhes sobre a vida pessoal e serviço, críticos modernos do livro de Jeremias afirmam que suas profecias não se originaram do profeta, em sua maioria. Entretanto, não há sequer uma razão sensata para argumentação duvidosa. Nos registros de Jeremias, vemos que ele nasceu durante o reinado do ímpio rei Manassés, 696 a 646 a.C. Sua origem é a família sacerdotal de Arão. Sua cidade natal era Anatote, na terra de Benjamim, que não ficava distante de Jerusalém. Em sua juventude, foi chamado por Jeová para ser profeta. Isso aconteceu no 13º ano do rei Josias, que foi em 627 a.C. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Jeremias serviu como profeta durante mais de 40 anos, até depois da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Em obediência à ordem dada por Jeová, Jeremias permaneceu solteiro. Para começar, Jeremias viveu em Anatote, mas logo o ódio de seus habitantes se levantou contra ele. As profecias do capítulo 1, versículo 2 em diante, e 3, versículo 6 em diante, foram proferidas durante o templo do rei Josias, 640 a 609 a.C. Após a morte de Josias, Jeremias lamentou por ele. Compare 2 Crônicas 35:25 com Jeremias 22:10. Ele profetizou contra Salum, ou Jeocás, filho de Josias, rei de Judá, no capítulo 22:11, que é o que ele falou que esse rei nunca nenhum descendente dele ia ter o trono de Israel. Por isso que a genealogia de Jesus, a mais correta, é a genealogia de Maria, que é a genealogia que tem em Lucas, não a genealogia de José, que tem em Mateus. Durante o reinado que se seguiu, o de Jeoiaquim, 609 a 598 a.C., Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém, e por isso que os sacerdotes queriam matá-lo. No 4º ano de Jeoiaquim, Jeremias profetizou em meio às outras coisas os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia. Durante esse tempo, os babilônicos, sob Nabucodonosor, derrotaram o Império Egípcio na Batalha de Carquemis, 606 a.C. Depois disso, Jerusalém foi sitiada e uma parte dos habitantes foi trazida para a Babilônia, que foi a primeira deportação para a Babilônia. Jeremias agora havia recebido de Deus a tarefa de escrever todas as suas profecias até então em um livro. Ele o fez com a ajuda de seu sacerdote Baruque. Quando Baruque leu essas palavras no templo, o rei Jeoiaquim, furioso, cortou o rolo e o queimou. Então Deus mandou Jeremias escrever tudo de novo, e Jeremias acrescentou muitas palavras semelhantes.
O próximo rei, Joaquim, ou Jeconias, reinou apenas por 3 meses e foi levado para a Babilônia em 597 a.C., a segunda deportação. Seu sucessor foi Zedequias, o terceiro filho de Josias. Jeremias deu a Zedequias o conselho de não confiar no Egito, enquanto se opunha à Babilônia, mas sujeitar-se ao rei da Babilônia. Quando Jeremias pretendia ir para a terra de Benjamim, foi capturado e lançado na masmorra. Quando os babilônicos finalmente tomaram Jerusalém, Jeremias foi liberto da prisão. Deram-lhe a escolha de ir para a Babilônia ou permanecer na terra, pois o rei Nabucodonosor tinha dado as ordens a respeito dele. Quanto Gedalias, que foi nomeado governador por ordem do rei, foi assassinado, os judeus fugiram por medo de vingança dos babilônicos contra o Egito, embora Jeremias os tivesse advertido para não temer. Jeremias e Baruque foram forçados a acompanhá-los. Então Jeremias continuou seu serviço profético na cidade de Tafines, até que também é onde ele é apedrejado até a morte, segundo a tradição, 5 anos após a destruição de Jerusalém. A Bíblia não menciona a morte deste grande profeta que viveu e serviu nos últimos 40 anos do reinado de Judá. Propósito do livro. Jeremias, o segundo dos 4 profetas chamados de maiores, é justamente conhecido como o profeta chorão. Nenhum outro profeta enfrentou tanta oposição e ódio, embora tenha sido muito afligido por seus compatriotas durante sua vida. Jeremias foi honrado após sua morte, em Mateus 16:14. E apesar de Jeremias constantemente atacar a injustiça e a apostasia dos judeus em relação ao Deus vivo, amou seu povo até o fim. O conteúdo principal e objetivo da mensagem de Jeremias são constantes apelos à consciência dos habitantes de Judá para que retornem para o Senhor. As mensagens os incitam a reconhecer sua baixa condição moral e voltar para Deus, arrependendo-se de sua apostasia de Jeová e de sua idolatria. Com isto, Jeremias constantemente carrega o juízo ameaçador da destruição de Jerusalém diante de seus olhos, mas Jeremias também fala repetidamente sobre a misericórdia de Deus para com o seu povo. O cativeiro na Babilônia duraria apenas 70 anos. Depois desse tempo, o povo retornaria à sua terra. Finalmente, Jeremias tem uma mensagem de consolo que ainda permanece por se cumprir, pois ainda não se foi cumprida após os 70 anos de cativeiro. Após o termo da aflição de Jacó, que é o outro nome para a grande tribulação que a gente vê lá no livro de Apocalipse, Jeová fará um novo pacto com o seu povo. E o glorioso templo do reinado milenar da paz sobre o governo do Messias amanhecerá. Essa esperança de bênçãos e poder futuro vindo do Espírito de Deus fortaleceu e encorajou Jeremias durante períodos tristes de seu serviço, que foi rejeitado por seus contemporâneos judeus. Peculiaridades. O cativeiro de 70 anos de Judá na Babilônia. Em 2 referências, Jeremias menciona a iminente destruição de Jerusalém e a deportação do povo para o cativeiro na Babilônia. E o cativeiro deveria terminar após 70 anos com o retorno dos remanescentes. O castigo ameaçador teve seu cumprimento durante o reinado de Nabucodonosor. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, em 605 a.C., pela primeira vez marchou para Jerusalém e trouxe vários judeus para a Babilônia, entre quais estavam Daniel, do livro de Daniel. Durante o curto reinado de Jeoaquim, um segundo ataque ocorreu em 597 a.C., durante o qual 10.000 pessoas foram levadas cativeiros para a Babilônia. Sobre o reinado de Zedequias, por fim, Jerusalém e o templo foram destruídos em 586 a.C., e o restante das pessoas foram levadas para a Babilônia. A profecia de Jeremias foi então cumprida, segundo a Crônicas 36, versículo 21. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e nomeou Dário como co-regente. Daniel 5:31. No segundo ano de Dário, que de acordo com a contagem persa foi o primeiro ano, Daniel compreendeu pelos livros que 70 anos da dissolução de Jerusalém, a respeito dos quais a palavra de Jeová veio a Jeremias. O profeta havia chegado ao fim. Daniel 9, versículo 1 e 2. Esta é a propósito uma evidência clara do reconhecimento de Deus, da inspiração divina do Antigo Testamento antes de todo o cânone
ser completado. Quando Daniel estava confessando o pecado deles em oração, recebeu mais uma profecia através do anjo Gabriel, referente a 70 semanas de um ano cada. Essas semanas dariam a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias e até o fim dos tempos. Daniel 9, versículo 20 a 27. Os autores de 2 Crônicas e Esdra também se referem à profecia de Jeremias sobre a devolução de Jerusalém por 70 anos. Baseado no edito do rei Sírio, cerca de 42 mil judeus se prepararam para ir para Jerusalém reconstruir o templo por volta de 536 a.C. O profeta Zacarias, que profetizou logo após o retorno dos judeus, também se referiu aos 70 anos da indignação de Jeová sobre Jerusalém e a cidade de Judá. Zacarias 1:12. Agora a pergunta é a seguinte: a partir de qual dos 3 campanhas de Nabucodonosor contra Jerusalém os 70 devem ser contados? Alguns pesquisadores pensam que, se começarmos pela destruição do templo em 586 a.C., concluiremos que o número 70 não deve ser tomado literalmente, pois apenas 50 anos se passaram até o retorno dos remanescentes em 536. Outros, baseados em Esdras 5:1, 6:14 e Zacarias 1:12, acham correto que a data final seja estabelecida por volta de 516 a.C., quando o templo foi finalizado para alcançar o número 70 anos. A maneira mais fácil e mais provável é considerar a primeira conquista de Jerusalém em 605 a.C., com o ponto de partida e retorno dos judeus em 536 a.C. como ponto final no cálculo dos 70 anos. A ordem dos capítulos no livro de Jeremias. O conteúdo do livro de Jeremias não aparece sempre em ordem cronológica. Supõe-se geralmente que o conteúdo dos capítulos 1 ao 20 pertence à época do reinado de Josias, embora seu nome seja mencionado apenas no capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 6. Nenhuma data é mencionada atrelada ao reinado de Jeocás. Os capítulos 25 a 26, 35 a 36 e 45 a 49 são geralmente alocados no período do reinado de Jeoiaquim, apesar de apenas os capítulos 25, 26, 35, 36 e 45 serem datados. Os capítulos 21 a 24, 27 a 34 e 37 a 42 são alocados no reino do rei Zedequias. As datas são mencionadas no capítulo 21, 27, 28, 29, 32, 34, 33, 34 e 37. Jeremias falou as palavras do 43, 7 ao 8 e o 44 no Egito. O capítulo 52 é um apêndice que corresponde praticamente palavra por palavra a 2 Reis 24, do 18 ao 25 e o versículo 30. Esse apêndice foi adicionado sob orientação do Espírito Santo, talvez até pelo próprio profeta Jeremias. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, omite vários versículos. O capítulo 10, versículo 6. Isso aqui eu não vou ler. Isso aqui é mais curiosidade. Os capítulos 46 a 51 seguem em ordem alterada após o capítulo 25 ao versículo 13. Muitos cientistas, no entanto, concordam que os tradutores alexandrinos, treinados no pensamento grego, tentaram amenizar as dificuldades da construção do livro hebraico de Jeremias. O texto masorético hebraico do livro, que foi preservado, portanto, merece claramente a propriedade. Símbolos proféticos. Encontramos muitas ações ou sinais proféticos em muitos dos profetas, por exemplo, Ezequias 2, versículos 8 ao 10, versículo 3, Ezequias capítulo 3, versículo 1 ao 3, Oséias 1, versículo 2 ao 9 e Zacarias 11, versículo 7 ao 17. Mas em nenhum outro livro encontramos tantos símbolos proféticos quanto o livro de Jeremias. O cinto de linho, que está no versículo 13, versículo 1 ao 11, simboliza a rejeição de Israel. O oleiro e o barro, oleiro e o barro, 18, versículo 1 ao 10, a paciência de Deus. A garrafa de barro, capítulo 19, versículos 1 ao 13, destruição. Os jugos, 27, capítulo 27, versículo 2 ao 11. Capítulo 28, versículos 2 e do 10 ao 14, sujeitação. Aquisição de um campo, versículo 32, capítulo 32, versículos 6 e 15, fé e esperança. As pedras escondidas na forma de tijolos, 43,
capítulo 43, versículos 8 ao 13, humilhação do livro lançado no Eufrates. E capítulo 51, versículos 59 a 64, destruição da Babilônia. Em sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 23, que é o capítulo do nosso devocional. Os pastores perversos de Israel. Tem mais alguma coisa? E essa é a introdução do livro do profeta Jeremias, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6. Sempre dará ao cristão a maior calma, tranquilidade, conforto e paz. Pensar na justiça perfeita de Cristo. Quantas vezes os santos de Deus estão abatidos e tristes? Não acho que deveríamos ficar. Não acho que ficaríamos se pudéssemos sempre ver sua perfeição em Cristo. Há alguns que estão sempre falando sobre a corrupção, depravação do coração e maldade inata da alma. Isto é verdade, mas por que não ir um pouco além e lembrar de que nós somos perfeitos em Cristo Jesus? Não é de espantar que aqueles que estão vivendo de sua própria corrupção devem sustentar olhares tão abatidos, mas certamente se nos lembrarmos que Cristo se tornou por nós justiça, teremos bom ânimo. Apesar das angústias que me afligem, apesar dos ataques de Satanás, embora possa haver muitas coisas a serem vivenciadas antes de eu chegar aos céus, todas as coisas são feitas para mim e estão inclusas na aliança divina da graça. Não há nenhuma falta de provisão em meu Senhor. Cristo fez tudo. Na cruz ele disse, está consumado, e está consumado. Então estou completo nele e posso me regozijar-se com alegria indescritível e cheia de glória, não tendo justiça própria que procede de lei, senão ao que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Você não encontrará nesse céu pessoas mais santas do que aquelas que recebem em seu coração a doutrina da justiça de Cristo. Quando o cristão diz, vivo só em Cristo, descanso nele apenas pela salvação e creio que apesar de não merecer, ainda sou salvo em Jesus, então este pensamento se eleva com o motivo de gratidão. Não deverei viver para Cristo? Não deverei amar e servi-lo vendo que sou salvo por seus méritos? O amor de Cristo nos constrange para que vivemos, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que, porque ele morreu e ressuscitou. Se salvos pela justiça imputada, devemos valorizar muito a justiça transmitida. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro de 2 Samuel, que é o versículo base do nosso devocional da noite. O segundo livro de Samuel. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1 e 2 Samuel originalmente formavam um único livro. Na Bíblia hebraica é assim. O livro de Samuel não é dividido, ele é um livro só. Alguns estudiosos acreditam que o Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até 1 Samuel 25 e que os profetas Natã, aquele que confronta Davi, que gera o Salmo 51 após Davi ter tido relações com Batseba, e Gad deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29. Esta proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem os nomes de seus autores. O livro de 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que provavelmente não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra pelos israelitas durante os dias de Josias, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-lo retornar para ele. Terceiro, o povo clamou ao Senhor, demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25 descreve o período de maneira apropriada. O livro de 1 Samuel retorna ao registro histórico no final desses dias tempestuosos. Por isso que essa frase explica por que o livro de Juízes é tão pesado.
Contribuições para a Bíblia. Os livros de 1º e 2º Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel montam em grande parte este período de restauração à medida que ele levava o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos dos israelitas enfrentarem por clamor por um rei para liderá-los. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos. 1 Samuel 8, versículo 10 ao 20. Porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações do seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor pode realizar e faria através de uma vida que rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante consistente com a bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas dele. Gerações posteriores receberam bênçãos por causa da vida de Davi. Isaías 37:35. O pacto especial de Deus com ele, 2 Samuel 7, dos versículos 1 ao 29, encontramos seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi, Lucas 1, 32 e 33. A consciência do pecado de Davi com Batseba, no entanto, é uma advertência para todos que experimentam a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações, até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. O livro de 2 Samuel, dos capítulos 1 ao 4, descreve a luta pelo trono de Israel, que começou com a morte de Saul. Davi foi ungido rei pelos homens de Judá, mas Abner ungiu Is-Bosete, o filho sobrevivente mais velho de Saul, como rei de Israel. Uma guerra civil de 2 anos resultou na morte de Is-Bosete e na coroação de Davi como rei de todo Israel. O livro de 2 Samuel, dos capítulos 5 ao 24, apresenta destaques do reinado de Davi. Deus estabeleceu um pacto especial com ele, prometendo estabelecer o trono de seu reino para sempre. O pecado de Davi com Batseba, no entanto, trouxe consequências desastrosas para o seu reinado e tornou-se um ponto de transição em 2 Samuel. No final, o arrependimento de Davi confirmou sua designação como homem segundo o coração de Deus, mas seu pecado mostrou que mesmo o rei não está acima da desobediência às leis de Deus. Spurgeon em 2 Samuel. Embora Davi soubesse que foi ungido para ser rei sobre Israel, ele não dava nenhum passo em direção à sua posição por direito, sem primeiro pedir orientação de Deus. Além disso, ele não estava contente com uma orientação generalizada, mas queria uma indicação particular e específica sobre onde deveria ir. Não foi suficiente Deus dizer vá, ele queria saber exatamente para qual cidade de Judá ele deveria ir, e não foi uma exceção ao hábito de Davi. Desde sua juventude, ele estava acostumado a pedir direção ao Senhor em todos os casos de dificuldade e nunca parecia estar satisfeito, ao menos que pudesse ouvir os sons dos pés do seu mestre logo atrás dele, ou perceber uma indicação clara de que ele estava à sua frente ou andando ao seu lado. E essa é a introdução de 2 Samuel da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Aimás correu pelo caminho das planícies e passou o Etil. 2 Samuel 18:23. Correr não é tudo. Há muito no caminho que escolhemos. Um pé veloz sobre a montanha e vales não vai manter o ritmo como o outro pé, mas lento, viajando em terreno nivelado. Como é isso na minha jornada espiritual? Estou trabalhando acima dos montes de minhas próprias obras e abaixo nas ravinas da minha própria humilhação e resoluções? Eu, ou correndo pelo caminho plano do creia e viva? Como é abençoado esperar no Senhor pela fé. A alma corre sem cansaço e ainda sem desmaiar no caminho da fé. Cristo Jesus é o caminho da vida. Ele é o caminho plano, um caminho agradável, um caminho adequado para os pés vacilantes e joelhos fracos dos pecadores trêmulos. Sou encontrado nesse caminho, ou estou procurando outra trilha, como a que o sacerdócio e a metafísica podem me prometer? Eu li sobre o caminho da santidade, e que o viajante, embora um tolo, não deveria errar ali. Tenho sido liberto da razão orgulhosa, e tenho sido trazido como uma criança pequena ao descanso no amor e sangue de Jesus? Se sim, pela graça de Deus, eu deveria
Da razão orgulhosa e sido trazido como uma criança. Se sim, pela graça de Deus, deveria ultrapassar o corredor mais forte que escolho outro caminho. Devo me lembrar dessa verdade em que meu ganho em meus cuidados e necessidades diárias será minha atitude mais sensata se for direito ao meu Deus e não vagar de forma indireta a um ou outro amigo. Ele, a quem devo me dirigir no apelo direto das orações e no completo argumento da promessa, reconhece minhas necessidades e pode satisfazê-la. O melhor corredor segue reto. Não falharei com os servos, mas corro direto aos mestres deles. Ao ler essa passagem, parece-me que os homens competem entre si em questões comuns e supera o outro. Eu deveria estar em fervo solene e em seguida correr para poder obter algo. Senhor, ajude-me a cingir os lombos da minha mente e o poder seguir adiante em direção ao prêmio do meu chamado de Deus, em Cristo Jesus. E esse é o nosso devocional do dia 31 de janeiro. Amanhã nós voltamos com o cronograma padrão devocional aqui da manhã, às 8, e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenham um bom sábado e até amanhã.